Não se corrompa. Seja bem-vindo novamente ao terceiro e último vídeo sobre este maravilhoso e esclarecedor conteúdo que vai lhe ajudar a seguir com sabedoria a sua caminhada eleitoral. O cristão e a política. E o cristão tem tudo a ver, sim, com a política. Se você não vota, outro vem e vota em seu lugar. Dando prosseguimento à nossa linha de raciocínio dos vídeos anteriores, entenda que ninguém se corrompe por ser um político. Temos os exemplos de José no Egito e Daniel na Babilônia, que não se corromperam, antes influenciaram e fizeram a tantos outros povos se curvarem diante do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Importante que saiba que a corrupção acontece ainda mesmo quando pessoas estão na fase de formação, ainda onde crianças são ensinadas pelos próprios pais a se corromperem através de pequenas situações, ou pela própria negligência paterna ou materna, aprenderam a se corromper com outras crianças que foram ensinadas e tiveram maus exemplos de seus pais. Uma coisa é certa, o ser humano é fácil ser levado por vantagens que poderão ter em alguma situação. Como o apóstolo Paulo mesmo já havia mencionado aos irmãos da igreja em Corinto, veja o que diz 1 Coríntios 15:33 sobre a corrupção de valores e princípios. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E como corrompe? Como estava falando sobre o ser humano ser facilmente levado por vantagem em algumas situações, e neste caso político que nós estamos tratando, vemos vantagens oferecidas por candidatos corruptos antes mesmo de serem eleitos, através da compra de votos, aonde oferecem tanques de combustível, poucos litros para que assim obtenham votos de cidadãos que também são corruptos, ou oferecem alguns míseros centavos, uma cesta básica, quem sabe, ou ainda para alguns uma promessa de garantia de trabalho no gabinete ou em outros departamentos que estarão sob a sua tutela se estes forem eleitos, e por aí vai. São levados e guiados pela ganância para ter poder, status, fama e uma estabilidade financeira, custe o que custar. Lançam por ralo abaixo e deixam corromper seus valores, princípios, sem ao menos saber quem são e ao menos saber sobre as propostas e projetos que poderão beneficiar ou dificultar, prejudicar toda uma comunidade. Por isso é muito difícil entender que temos em nosso meio irmãos cristãos que dizem prezar pelos valores éticos, morais, políticos, econômicos, sociais e religiosos, votarem em políticos que são inimigos declarados da fé cristã. É difícil entender que temos em nosso meio irmãos que oram para que filhos ou parentes sejam libertos das drogas, mas apoiam políticos que apoiam a legalização, cultivo e comercialização de entorpecentes da maconha no Brasil. É difícil entender que temos em nosso meio irmãos que oram para outros irmãos que são perseguidos, torturados e mortos em países onde a intolerância religiosa é extrema ou moderada, e votam em políticos que apoiam a perseguição e querem banir a liberdade de expressão religiosa que temos. Votam em políticos que apoiam e querem as escolas sem religião, onde eles têm o único fim de promover o ateísmo e a proibição do ensino sobre a existência absoluta de Deus. É difícil entender que temos em nosso meio irmãos que oram para que pessoas da própria família ou de outras saiam da prostituição, mas apoiam políticos que querem e lutam pela legalização da prostituição como atividade profissional. É difícil entender que temos em nosso meio irmãos que oram para que seus filhos, netos, sobrinhos sejam livres do homossexualismo, do lesbianismo, da bissexualidade e da transexualidade, mas votam em políticos que lutam para que seja crime contra a ideologia de gênero, punindo as pessoas por uma simples opinião ou até um versículo bíblico contrário a essas ideias, onde afirmam que ninguém nasce homem ou mulher. Ideias que vão confundir e desmanchar a identidade, que vão excluir a família da sociedade, e todos estes passivos de pena para quem quer que tenha essas opiniões, sujeitos de 1 a 5 anos de prisão contra esta militância LGBT. É difícil entender que temos em nosso meio irmãos que oram para que crianças não sejam abortadas, retiradas da existência à força, mas votam em políticos que querem aprovar a legalização do aborto para mulheres com até 12 semanas de gestação. É difícil entender que temos em nosso meio irmãos que oram para que Jesus livre os seus filhos, netos, sobrinhos dos pedófilos, mas votam em políticos que querem a legalização da pedofilia, aonde defendem a permissão para o sexo com crianças
a partir de 12 anos. Olha que aberração, o que deixaria de ser um crime. É difícil entender que temos em nosso meio irmãos que oram para que integrantes do movimento LGBT se libertem, saiam da escravidão do diabo, mas votam em políticos que lutam pela aprovação da lei que permite a mudança de sexo. Lei esta que dá o direito à mudança totalmente custeada por mim e por você, pelo SUS, para pessoas de todas as idades, inclusive para crianças, pasmem vocês. Definitivamente não consigo entender esses irmãos na fé que agem desta forma. Denunciar e se opor a todas essas monstruosidades é missão minha, é missão sua, é missão de todos os cristãos. E para aqueles que ainda são resistentes e fechados a essa discussão, repito o dito popular, que quando um justo se omite no exercício pleno de sua cidadania, o ímpio é eleito e governa. Se você não vota, outro vem e vota em seu lugar. Se você quer que os justos governem e o povo se alegre, ou ainda que bem-aventurada seja a nação cujo Deus é o Senhor, se abra, desarme-se, eleja participantes da mesma fé em Cristo Jesus, vote em cristão, essa é a nossa orientação. Portanto, nas eleições, sejam elas municipais, estaduais ou nacional, não se omita, se posicione, não jogue seu voto fora votando em branco ou nulo. Defina o seu candidato, conheça sua história, suas propostas. Se não quiser seguir a escolha de seu líder espiritual, lógico, é um problema seu, uma questão sua, mas oriento que escolha um candidato de preferência cristão. Se você não vota, vem outro e vota em seu lugar. Concluindo essa mensagem de orientação, categoricamente lhe afirmo que o cristão tem tudo a ver com a política, sim. Por isso, se você não vota, vem outro e vota em seu lugar. Chegamos ao fim dessa mensagem esclarecedora e importantíssima ao cristão e à política. Se gostou e foi de fato esclarecedor, compartilhe e fica a dica. Como você foi alcançado e abençoado, abençoe também alguém. Seja um instrumento nas mãos de Deus, seja um agente transformador na vida do seu próximo. Se ainda não está inscrito em meu canal do YouTube, inscreva-se já, ative o sino das notificações para que seja informado quando disponibilizar novos vídeos em meu canal. Siga-me também em minhas mídias sociais, no Facebook, no Instagram e no Telegram, e compartilhe todo o conteúdo para quem precisa. Eu sou o pastor Danilo Magalhães e que Deus abençoe a sua vida.